Sim, pessoal, voltando. O primeiro objetivo é observar em quantas partes esse valorzinho aqui ele foi dividido, tá bom? Mas que valor é esse que está entre 2 e 3? Então, é o valor 1, não é isso? Então, a gente tem aqui que daqui para aqui a distância é 1. 1 qualquer coisa. Para eu ir de 2 km para 3 km, eu tenho que andar 1 km. Beleza? Então, a gente começa a observar em quantas partes foi dividida. A gente tem uma fração, que é uma parte de um todo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, resposta, temos 10 frações, é isso? Frações zinhas. Então a gente tem 10 fraçõezinhas que representam quanto? A gente deve pegar o 1, não é isso? Que é esse comprimento, e dividir por 10. Porque cada fração representa uma parte de um todo. Esse aqui é o total, tá bom? De frações. E a gente tem uma das frações, tá bom? Que isso aqui vai ser igual a 0,1. Ok? Então, daqui para aqui, eu tenho 0,1. Daqui para aqui, eu tenho mais 0,1. E assim por diante, contando 10 vezes. A gente quer essa flechinha aqui, ó. Então, eu ando 1, 2, 3, ou 1, 2, 3 frações. Então, eu vou ter 0,1 mais 0,1 mais 0,1. Tá bom? Então, eu tenho que adicionar no 2 quanto? 0,1 com 0,1, 0,2 com 0,2 com 0,1 vai ser 0,3. Sendo assim, resposta, o resultado, ele é igual a 2,3. Para ir daqui até onde a setinha está, eu vou ter que andar 1, 2, 3 décimos. 2,3 gabarito, ok? Continuemos. Essa questão aqui eu vou deixar como exercício, tá bom? Ela diz o seguinte: na reta numérica a seguir, um dos números localizado entre menos 2 e menos 1 pode ser o quê? Vimos que numa reta real ou numa reta qualquer, o sistema de numeração da gente, quando representado, a gente tem os positivos e os negativos, que são os números irracionais, os números inteiros. Então, do zero para a esquerda, temos todos os números negativos, que é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Do zero para a direita, a gente tem os números positivos, não é isso? Então, se o número está entre menos 2 e menos 1, ele está aqui, ó. Tá bom? Se esse número está aqui e está à esquerda de zero, ele é positivo ou negativo? Obviamente que esse número ele é negativo, porque está antes do zero, está à esquerda do zero. Então, a gente já excluiria duas das opções aí. Beleza? Sendo assim, a gente analisa as outras duas. Como fração é uma divisão, eu divido. Beleza? Se eu divido menos 1 por 5, eu vou ter que menos com mais. Vai ser menos, né? Essa divisão aqui vai ser um valor negativo. E 1 por 5 vai me dar quanto? Vai dar um valor que está entre menos 2 e menos 1? Não sei. E 5 sobre 4 vai me dar esse valor? Não sei também. Então, já dei uma dica. Vocês façam o exercício e enviem para mim, ok? Prossigamos. A outra questão diz o seguinte: das 15 bolinhas de gude que tinha, Paulo deu 6 para o seu irmão. Considerando-se o total de bolinhas, a fração que representa o número de bolinhas que o irmão de Paulo ganhou é. Então, temos inicialmente
inicialmente 15 bolinhas. Então, no decorrer, Paulo tinha 15 e deu 6. Vou colocar aqui Paulo, desculpa, eu esqueci o U. Então, se ele tinha 15 e deu 6, ele ficou com quanto? Ficou com 9. E o irmão dele? Irmão de Paulo? Ficou com 6. E está perguntando a fração que representa o número de bolinhas que o irmão de Paulo ganhou. Fração é a parte de um todo. Beleza? Em que o numerador é a parte e o denominador é o todo. Então, quem é o todo? 15. E o irmão de Paulo tem 6 bolinhas. Tem 6 sobre 15 aqui? Tem gabarito letra A. Veja bem, essa questão é uma questão simples, com representação de frações. Na verdade, é só o reconhecimento de uma fração, beleza? E que estava na provinha Brasil, que é o SAEB, que vocês vão fazer no final do ano. Estava lá no ano 2013. Então, vocês são capazes de resolver questões, tá bom? A gente vai explorar esse lado de vocês. Fiquem tranquilos. Próxima questão, mais uma vez de fração. Bruno, Regina, Carlos e Mariana participam de uma Olimpíada de Matemática. Do total das questões propostas por Regina, do total das questões propostas, Regina acertou 2/5. Bruno, ele acertou 1/2. Tá bom? Carlos acertou 3/8. E Mariana acertou 2/4. Houve um empate entre dois deles. Identifique os dois participantes que acertaram o mesmo número de questões. Beleza? Que assunto é esse aqui? Equivalência, tá bom? A gente vai comparar frações. Frações equivalentes e não equivalentes. Então, deixa eu colocar com o nome do escritor para ficar melhor ainda, tá bom? Deixa eu ver aqui, eles chamam de... Pronto, é realmente isso. Identificação de frações equivalentes. Tá bom? Para ficar mais bonito, para não só colocar frações equivalentes. Esse tipo de questão a gente vai ter que realmente comparar, tá bom? A gente não consegue bater o olho assim e resolver. Geralmente as questões de matemática são assim, né? Requer um tempo para resolvê-las. E a gente vai ter o seguinte: para passos. Para compararmos frações, beleza? O primeiro objetivo é igualar o denominador. O segundo passo, comparar o numerador. Beleza? Então a gente tem a primeira situação. Regina e Bruno. Temos pela parte de Regina 2/5 e pela parte de Bruno 1/2, tá bom? Tá igual, tá empatado. Vamos igualar os denominadores, ok? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar essa fração, multiplicar e dividir por esse denominador. Então façamos 2/5 vezes 2/2, que isso aqui é igual a 4/10. E a gente pega essa fração e multiplica e divide por esse denominador também. Então a gente vai ter que
1 meio vezes 5 sobre 5. Isso aqui é igual a 5 sobre 10. Os denominadores são iguais. Os numeradores, quem é maior? O 5 é maior do que o 4, então Bruno, ele conseguiu acertar uma quantidade maior de questões do que Regina, tá bom? Então a gente passa para o segundo caso. São muitos casos que a gente consegue, que a gente deve analisar. O segundo caso, que não é por sorte, observando a gente vê que Bruno e Mariana têm frações que parecem ser muito iguais. Então a gente pega aqui a Bruno e Mariana. A gente vai ter, com relação a Bruno, 1 meio, a fração, e a gente vai ter 2 quartos. Vamos tentar igualar os meus denominadores. A gente pode dividir tanto em cima quanto embaixo o valor de Mariana, né? Que a gente vai ter no caso que 2 quartos, ou 2 dividido por 2 sobre 4 dividido por 2. Isso aqui vai me dar 1 meio. Então a gente já vê que é igual, ou façamos que a gente pega essa fração, multiplica e divide por esse denominador, que vai ser 1 meio vezes 4 sobre 4. A gente encontra uma fração equivalente. E a gente vai fazer do mesmo jeito com a fração de Mariana. A gente pega o 2 quartos, vai multiplicar em cima e embaixo pelo denominador de Bruno. Vai ser o 2 sobre 2. Isso aqui vai ficar 4 sobre 8. E isso aqui vai ficar 4 sobre 8. Então a gente tem frações iguais. Logo, Bruno e Mariana arrasaram e acertaram a mesma quantidade de questões. Beleza? Deixa eu só dar uma olhadazinha aqui em quantas questões ainda faltam. Vou deixar essa questão aqui como exercício. Beleza? Essa questão aqui também como exercício. Pronto. A gente tem a seguinte questão. Márcia planejou uma viagem. Se ela viajar 6 horas por dia, 6 horas e meia por dia, durante 5 dias, o total de horas dessa viagem será igual a quanto? Eu tenho que em um dia ela viaja 6 horas e 30 minutos. Em 5 dias, ela vai viajar uma determinada quantidade X. Como você já sabe, sem muito malabarismo aqui, trabalhando com razão e proporção, a gente consegue simplesmente pegar isso aqui e multiplicar aqui, né? Então, se a gente aumenta a quantidade de dias, a gente aumenta a quantidade de horas. Então, a gente pega os 6 horas e 30 minutos e multiplica por 5. Tá bom? Ou, se a gente não quiser fazer de cabeça, a gente pega os 6,5, que é 6 horas e meia, e multiplica por 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. Com 2, 32. Então, 32 horas e meia. 32 horas e meia. Gabarito, letra C. Sigamos. Tá bom? Vou deixar essa daqui como exercício. Ok. E a gente tem a seguinte questão. Lucas comprou 3 canetas e 2 lápis pagando 7,25. Danilo comprou 2 canetas e 1 lápis pagando 4,40. O sistema de equações de primeiro grau que melhor representa a situação é: eu sei que 3 lápis mais 3 canetas mais 2 lápis é igual a 7,20. E sei que 2 canetas mais 1 lápis é igual a 4,40.